Muito bom dia. Hoje é um aroma de emoções super especial, o primeiro em português. Depois de muitos pedidos, a gente está fazendo aqui o aroma de emoções em português com essa pessoa maravilhosa, que eu já vou apresentar para vocês, que ela para mim é muito especial e é uma pessoa que me inspira, que me inspirou e que me inspira muito. Né? É uma comunicadora nata, Flávia Lima. Bem-vinda, Flávia. Que orgulho ter você aqui no meu primeiro podcast Aroma de Emoções em português, que a gente faz geralmente em espanhol. Você foi uma das que pediu, gente, vamos fazer em português. Ai, eu não sei nem agradecer o que eu falo, mas é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Rebeca. Eu estou muito feliz de fazer parte do primeiro podcast em português. Primeiro encontro aqui em português, gente. Nossa, estou super nervosa, nunca estive desse lado. Ó, eu vou contar para vocês da Flávia Lima, que quem é, até coloquei tudo aqui para não esquecer nada. Então, assim, olha, prepara aí seu café, prepara as suas emoções, segura na cadeira, que hoje a gente vai ter muita coisa boa aqui. Então, aqui, ó, a Flavinha, ela já é uma comunicadora nata, como eu falei pra vocês, e ela tá aqui há 17 anos nos Estados Unidos. Ela criou o Aqui Pode, que é um podcast que marcou muita gente, inclusive a mim, porque eu fui convidada especial do Aqui Pode, morro de saudade do Aqui Pode. E ela tem uma trajetória linda de superação emocional. Ela é uma pessoa que ela é uma comunicadora, ela é uma pessoa amigável, ela onde vai, ela conecta muita gente, ela é alegria em pessoa. Obrigada. É uma pessoa de um coração muito bonito, muito nobre, muito direta também, não tem papo na língua. A Flávia, viu? Quem conhece a Flavinha sabe. Gosta, não gosta, não Virou gosta. Virou pro capítulo 2, né? Não vira o capítulo 2, gente. E é uma alegria muito grande. E eu quero saber, Flávia, como você escuta essa introdução? Como que parece para você? Como você se sente com essa descrição? Ai, é difícil, né? Porque muitas vezes a gente, igual eu te falei, eu sempre tô do lado, né? Tava do seu lado sempre fazendo quando eu fazia o Aqui Pode. Então, hoje eu me sinto que, assim, é bom ouvir as pessoas elogiando, falando da gente. Então, me causa, assim, um acalento no coração, sabe? Faz carinho no meu coração ouvir falar sobre mim. Não, e assim, é muito importante porque isso ajuda a gente a se enxergar, né? Na inteligência emocional, a gente tem que saber quem a gente trabalha o autoconhecimento, mas quando tem a validação externa, parece que dá uma chispinha, assim, como que acende uma coisa dentro da gente, né? Tipo, valida, a gente até sabe, né? Quando a gente trabalha o autoconhecimento. E eu sei que você já trabalhou muito autoconhecimento aqui. E quando vem uma pessoa e fala da gente, é como se fosse uma prova social, é gostoso, né? É gostoso, é muito bom. Faz, igual eu te falei, abraça o coração da gente. Abraça, né? E gente, convido vocês a elogiar mais as pessoas. A gente critica muito rápido, né? Critica muito rápido e não elogia. Faz bem, esse negócio de elogiar faz bem, muda até a vibração, né? Com que a certeza. gente sente dentro da gente, assim, questão do elogio. Faz bem, gente. Eu também recomendo. E ó, vou contar um negócio pra vocês. A Flávia é uma pessoa de tão boa energia. Eu gosto tanto da Flávia que hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei assim, gente, vou encontrar a Flávia naquele cafezinho. E a gente toma café aqui, né, Flávia? Sim, já viemos aqui, ficamos, quantas horas? Ai, nem conta, né? Umas Não, 4, ficamos 5 tempão. horas. E não deu tempo ainda, né? Batendo papo, pedimos, tomamos um balde de café. Não é, esse é grande, mas o que a Flávia pediu da outra vez era um negócio assim, ó. Eu falei assim, a gente não vai embora daqui, não. Quase que a Rebeca não viu o meu rosto. Tem até uma foto, né? Mas, e o Aroma de Emoções é isso, é um bate-papo aqui com um amigo, uma amiga, e pra gente trazer à tona coisas que às vezes as pessoas não falam muito, Flávia. Sim. Porque às vezes as pessoas, até mesmo nas redes sociais hoje, todo mundo quer mostrar, é só o sucesso, eu sou super produtivo, acordo às 5 da manhã, vou pra lá, vou pra cá, e não fala das dores, não fala da realidade, e todos nós como seres humanos sentimos, passamos por desafios. Inclusive eu quero saber de você, como é que foi pra você, há 17 anos atrás, o que te motivou a vir para os Estados Unidos, como foi essa trajetória, conta um pouquinho pra gente da tua experiência. Olha, eu vou falar a verdade. O que me motivou a vir pra cá foi o amor, né? Conheci meu marido lá no Brasil. Super. E
Aí ele já morava aqui e tudo, então ele me pediu em casamento, namoramos 1 ano separado, né? Ele aqui, eu lá. E aí ele falou, não tem jeito de viver assim, vamos, né, casar. Então comecei a mexer as papeladas e vim pra cá, há 17 anos atrás. Então isso me motivou, porque a minha história, talvez não, é diferente, quer dizer, cada história é uma história. Cada história é uma história. Então, a minha foi diferente, assim, dos enredos que a maioria dos imigrantes tem. Porque eu nunca tive sonho de vir para os Estados Unidos. Como eu também nunca tive sonho, pelo amor. Sabe? Nunca tive sonho. Então, e hoje eu me encontro aqui. Por causa disso. Então, a gente nunca sabe do destino da gente. Podemos falar dessa água, nunca beberei porque a gente bebe, entendeu? Né? Eu nunca pensei em estar aqui. Nunca. Mas, e aí você chegou e você fez muita diferença. Tem uma filha linda, né? Tenho a Lívia, de 10 anos. Ela nasceu aqui, uma americanazinha. Então, assim, os desafios foram, né? Vim me adaptar. Cheguei aqui com 28 anos, me adaptar, falar a língua. Eu falava com minha mãe que eu era um bebê bem consciente, sabe? Aprender a andar, Totalmente. aprender a falar, porque você chega aqui, você não é nada. Eu lembro que eu olhava assim na rua e falava, mãe do céu, até o mendigo ali que tá ali na rua pedindo uma esmola, ele tá falando inglês e eu nada. Eu ficava assim triste, sabe? Ainda mais eu que gosto de falar até com a sombra. Você imagina? Não falar, pra mim foi assim, isso daí foi... E requer muita humildade, né, Flávia? Porque a gente sai do Brasil dentro de uma condição que você já tem, a maioria das pessoas... Você veio por amor que casou, mas muitas mulheres também vêm, vamos falar das mulheres um pouquinho, né? Que muitas mulheres vêm porque acompanham o marido, né? E deixam uma profissão, deixam uma história no Brasil. Sim. Chega aqui, você é só mais um. Mais um. Acabou sua profissão, ela existe só lá no Brasil, ela não existe aqui, quer dizer, né? Existe, mas você vai ter que passar pelo processo de formar. Então, assim, a gente se anula todo. Então, quando a gente chega aqui que a gente não é, entre aspas, nada, é um vazio, assim, muito grande, além de você não falar. Porque quando você é nada, mas você comunica, para você começar já a correr atrás dessas coisas, é uma coisa. Mas quando você chega aqui sem conseguir até falar, sim, então você tem que começar do zero. Zero. Vamos lá. Quando você chegou, você teve acesso rápido à comunidade brasileira Não. ou não? Não. Quando eu cheguei aqui, meu marido morava em Orlando, em Altamonte Springs, que é uma cidadezinha perto de Orlando, tudo junto, né? E na minha sala, eu comecei logo a fazer o inglês, e na minha sala não tinha nenhum brasileiro. Só o pessoal hispano. Mais latinos. Mais latinos, Aí, então, assim, eu já ficava doida, né? Porque com eles... Mas a gente, quando no espanhol, a gente faz um embromation, né? Coloca ito em tudo, né? Cafezinho. Vai lá, e eles não entendem, tem hora, porque a gente, né, inventa um portunhol, assim, terrível. Mas, assim, serviu de aprendizado pra mim, porque ali eu tava me forçando a ter que me virar nos 30, entendeu? E eu acredito que foi um diferencial você investir isso no começo, né? De falar a língua, né? Porque muitas pessoas moram aqui há tempos e não falam. Eu não sou aquela para falar assim que eu sou uma fluente. Eu sou aquela que já faço tudo sozinha. Já se defende. Já se tiver que brigar, rodar a baiana... Sabe brigar no posto de gasolina lá com inglês? Menina, sei. Primeira vez que eu tive que brigar, porque a máquina... que eu tive que brigar aqui em inglês, mas eu voltei tão orgulhosa, empoderada, né? Casa. Briguei em inglês. Falei, nossa, que chique, entendeu? Foi que meu marido estava estudando, a gente não tinha dinheiro para nada, e eu também estudando. Eu não consegui emprego porque meu inglês era tão ruim, era logo no comecinho, eu não tinha. Então ele recebeu uns R$300 e falou para mim, passa no caixa eletrônico, uns $300. Reais, olha. Passa no banco para mim, no caixa eletrônico, e deposita.
Quando eu fui depositar, a máquina me deu o recibo só de 200, menina, aqueles $100 ia fazer muita falta pra mim. Nossa, naquela situação difícil, né? Nossa, não me roubou nem A um máquina dólar, me né? roubando aqui, era doida. $10 não, eu falei, não. Aí, e era num sábado. Aí eu peguei, entrei dentro do banco e falei, mas voltei pra casa mostrando pra ele, aconteceu isso e assim, assado. E eu resolvi, sabe? Então, aquele dia parece que foi meio uma libertação. Ai, que lindo! Sabe, que... Sim, sabe? Você é capaz, você foi lá, resolveu. Era uma coisa que pra gente é difícil, contava cada moeda. Não, entendeu? E olha que você está falando um negócio tão importante, às vezes a gente não se dá conta, né? Acho que você nem lembrava dessa história conscientemente. Não, lembrei que agora, você falando assim, né? sabe? E olha que interessante, né? Você falar, e é verdade, agora se você falando eu me identifiquei, porque a primeira vez, é tão doido isso, eu falava assim, eu achava que eu falava inglês no Brasil. E eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, eu não falo nada. A gente só sabe the books on the table. E no final, quando eu cheguei aqui, eu sou que nem você, eu converso até com os passarinhos, esquilo, né? E quando eu cheguei aqui, eu entrei num processo assim tão doido que eu comecei até a me esconder. Porque como eu não falava fluente, eu evitava as pessoas. A gente vai na loja com medo de alguém perguntar qualquer coisa assim, pra meu Deus, gente. sabe que você fica de cabeça baixa, você não quer que ninguém pergunte nada pra você, porque você não sabe se comunicar. E você se sente mal. E eu lembro assim, as primeiras vezes que eu resolvia umas coisas tão tontas, as coisas da associação, do condomínio, em inglês, você se sente tão assim, assim, umas coisas bestas, né? Mas a gente esquece de comemorar. E são passos, né? Porque você vem pra cá e tem uns estudos na neurociências e também na parte da psicologia, que são 2 anos de luto, Flavinha. Porque você mesmo? tem uma média, tem gente que até vive mais, tem gente que nunca sai do luto, né? Mas uma média de 2 anos, por quê? Você tem a orfandade da pátria, a orfandade da sua família, Sim. né? E você chega aqui, você, como você falou, você tem que aprender tudo de novo, então você tem que ser muito humilde, né? E como que foi pra você esse processo? E tem gente que entra em depressão, eu mesma tive com tudo que eu estudava, já vinha com tanto conhecimento, eu falei assim, não vai ser fácil pra mim. Mas mesmo eu tive, sabe, eu senti que eu tive essa depressão, até porque eu tive muitas perdas em 2 anos também. Sim. Mas conta pra gente, assim, se teve um momento assim que você sentiu essa dor mesmo da expatriação, de vir pra cá. No começo, automaticamente, eu acho que... hoje eu não falo porque há pouco tempo, né, uns 5 anos atrás, eu tive depressão profunda mesmo. Mas naquela época eu acho que foi uma depressão, sim. Mas não chegou a ser uma coisa tão profunda. Eu emagreci muito aqui. Eu cheguei a pesar 98 libras. Não é nada, isso em quilos é o quê? 45 quilos? Não é nada. Meu marido chegava pra mim no supermercado e falava, compra o que você quiser comprar pra comer, minha filha. Entendeu? Então, assim, foi muita coisa, sabe? Ele trabalhava de noite no hospital e eu ficava dentro de casa. Então, assim, ele trabalhava de noite, de dia ele dormia. Então, quase também não saía, a falta de dinheiro. Então, eu nem... Sabe, não é a falta de dinheiro, não podia se gastar a mais. A gente tinha o necessário para poder pagar o aluguel, sobreviver, entendeu? Não ir para restaurante. Então eu acho que eu fiquei muito fechada dentro de casa. E você imagina, uma pessoa que não gosta de conversar como eu. Eu acho que isso aí te mata, né? Nossa, menina, isso... O cachorro, tinha o cachorro dele, o Bacon. Ele falava inglês, ele só entendia inglês. Eu falei, mas eu vou ensinar ele a falar português. No final ele já estava bilíngue. Então, sabe, assim, eu vejo assim, porque como eu estava mais nova, eu consegui talvez lidar com essa parte emocional um pouco melhor do que agora. É verdade, quando a gente é mais nova, a gente tem mais plasticidade emocional, né? Então eu acho que foi a questão assim de se sentir sozinha e de emagrecer. Porque quando eu tô chateada, triste, alguma coisa, eu não como.
sabe? Então, foi isso. Eu acho que é a questão do emagrecer. Mas eu lidei bem. Igual eu te falei, eu tava nova. Ficou mais fácil pra mim. Não como as depressões que eu tive há pouco tempo atrás. Que eu já tava numa certa idade, já tinha filho, né? Com mais obrigações, com mais responsabilidades, que fica mais pesado. Difícil, né? E Flávia, e conta pra mim, assim, dessas... Você falou uma coisa interessante, né? De toda a dificuldade que você passou no começo. As pessoas pensam que chegam aqui e conseguem ter uma vida boa do dia pra noite, né? Como você pode contar para as pessoas que não é assim, as que querem vir pra cá, as que estão assistindo lá no Brasil ou em outro local e falam assim, vou emigrar porque vou ter uma vida boa. É assim a tua experiência? Ai, Rebeca, eu vou te falar a verdade. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu acho assim que se tudo fosse fácil, a gente realizava sonhos assim, um atrás do outro. E para você realizar sonhos, você tem que correr atrás, você tem que fazer acontecer. Tudo é isso. Eu nunca tive sonho de estar aqui. Mas tinha um sonho de ter um casamento bom, uma vida boa. Então, quando eu cheguei aqui, conheci meu marido. Você chega conheci meu marido lá no Brasil, né? Você chega aqui, você tem acesso a aquelas marcas que você via lá no Brasil, né? Aqueles perfumes, porque brasileiro gosta muito de comprar perfume, roupas bonitas, coisas, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu não tinha. Não podia ter emprego, não podia comprar. Eu morei por lá de Orlando, eu fui conhecer a Disney muitos anos depois. Eu não conhecia a Disney logo que chegou, entendeu? Olha só! Foi muito tempo, então eu só ouvia falar e tinha, né, desde o Brasil, o meu sentimento, um dia eu vou conhecer a Disney, eu tinha aqui. Que loucura, Flávia! Porque era muito caro pra gente, igual eu falei aqui antes. É um extra que a gente não podia, sabe? Porque chega lá na Disney, não é só entrar na Disney, você entra lá, um cafezinho é quanto? Sim. Entendeu? Um sanduíche é quanto? Então, assim, os desafios, assim, que eu acho, assim, não é fácil chegar aqui. Mas tudo é possível. Tudo, como qualquer coisa na vida no Brasil, aqui nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, gente, você tem que batalhar. Não é fácil. Fazer acontecer, entendeu? E a Flávia falou assim, que ela veio de uma forma mais legal, né, digamos assim. Eu vim com visto de noiva. E chegou aqui, eu sou aquela famosa que tinha 90 dias pra casar. Igual, não tem um programa aqui? Tem um negócio assim. Tem um programa que tem 90 dias pra casar e meu relacionamento foi à distância. Ele foi lá no Brasil umas 2 vezes, o Frank foi me visitar. Aí contando com a vez que eu conheci ele, umas 3 vezes. E eu tinha 90 dias pra casar. Então sabe, você tava dando um tiro assim, né? Apostando todas suas fichas no amor. Não tinha plano B, né? Não tinha. Eu também não tinha, não, Flávia. Porque então, tem uma amiga minha que falou assim: Rebeca, ele tá te ameaçando. Você tá sendo ameaçada, porque você é tão estrategista, você tá indo que nem doida. Os outros falam, você é doida, qual que é o problema, entendeu? Tá fugindo de alguma coisa. É tão assim. Mas não sei, a gente parece que acredita, é como se fosse um chamado mesmo, né? E eu acho, Flavinha, que você tá aqui não é à toa, porque até passando um pouco dessa parte dos perrengues aí do começo, eu quero ir também pra parte que eu acho que você tem vários chamados, eu acho que você ainda nem cumpriu todos os chamados que você tem pra fazer aqui. E uma das coisas que eu quero que você fale é do projeto Aqui Pode, porque era um projeto tão lindo e que eu tenho muito amor e carinho. Eu te perturbei muito, né, pra gente voltar. E tenho muito carinho. E você fez um trabalho tão lindo com a comunidade brasileira, né, de trazer as pessoas para falar, contar a história, os negócios de brasileiros. Vocês levavam lá. E sabe o que eu acho mais lindo? Hoje em dia tudo é comércio, né? Muitas pessoas têm seus... Não estou julgando ninguém, mas muitas pessoas fazem sempre no troca do dinheiro de volta. Sim. A Flávia, ela fazia de uma forma educacional, sabe? Por causa que é o propósito. Ela me convidou para ir lá, falar de um dos negócios que eu tenho, que era o negócio do cartório USA Brasil, e
por nada, só para falar mesmo, para educar as pessoas, para falar sobre o negócio, para ajudar. Não tinha fins lucrativos, não tinha nada. Fins lucrativos nenhum. Então, só os fins gastativos. Conta pra gente um pouco desse projeto, porque você já deixou uma marca, mas eu ainda acho que você tem muita coisa para fazer. Conta um pouquinho como surgiu e o que era o Aquipod. Bom, o Aquipod, eu tenho um amor, assim, maravilhoso, sabe? Eu ainda tô, assim, com ele bem grudadinho, não consegui me desprender, sabe? Nem vai. Mas o Aquipod foi assim, nasceu sem querer. Eu falo muito, né? Imagina. Então eu sempre sou muito comunicativa, conversava muito e às vezes sentava eu, meu marido, minha cunhada, né, a Jennifer, que fazia Aquipod junto comigo. Jennifer é maravilhosa. Aí a gente conversava e sempre falando dos problemas que a gente também enfrenta aqui, sendo imigrante. Sim. Então, eu como conheço até, assim, vou falar, conheço bastante gente, assim, hoje numa comunidade brasileira, até eu tenho contato com bastante gente. E a gente conversando, sempre, às vezes, eu escutava histórias dos perrengues que passaram aqui, como chegar, como a história de como chegou no lugar que está hoje, entendeu? Os passos que está dando para chegar naquele objetivo. E você vê que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo. Indiferente de negócios, o que for, de áreas, né, de business, mas todo mundo estava enfrentando a mesma coisa. O caminho estava sendo percorrido por todo mundo. E eu sempre via que dava certo, no final dava certo. E eu achava assim, que tal a gente contar? Porque muitas vezes você não está tão engajada na sociedade, na comunidade brasileira, você pensa que você está sozinha, que só você está passando por aquele problema. E não. Não. Todos. Não tem esse nem aquele, não tem nenhum Zezinho, pode chegar aqui que tá passando. Se não é por causa de carreira, é financeiro, porque você se anula. Então, com isso eu vi que todas as histórias que eu escutava me enriquecia no meu, aqui dentro, de alguma forma. Sim. Então eu falei, por que eu não vou fazer isso para outras pessoas? Por que eu não posso dar uma injeção de ânimo? Aí comecei a conversar com a Jennifer, do lado de fora lá de casa, falei, olha aqui que legal e tal. A gente podia passar para outros brasileiros, né, que tem dificuldade sim, mas olha o tanto que já chegou lá na frente. Para não desanimar, para percorrer aquele caminho, que por mais, não vai ser igual para todo mundo, não, mas o caminho você vai percorrer. Aí Jennifer falou, ok, mas Jennifer é mais quietinha, ela é meu ponto... De equilíbrio, sabe? Enquanto eu sou a doidinha, ela, né? De vez em quando ela me dava uns cutucão debaixo do... Bate-me home. Sabe? Então, assim, aí começamos. Falamos pro meu marido e Frank abraçou essa causa junto com a gente. Então, começamos a pensar no, assim, como é que ia ser, onde vamos fazer. Aí eu peguei um quarto da minha casa, transformamos em estúdio. O Frank comprou todos os equipamentos, que ele é mais técnico nisso, ele gosta. Eu já não sei, mal sei tirar no celular e a foto, sabe? Então eu falei, deixa comigo para falar, para conversar. Eu não tô nem aí, faço. Então comecei a pesquisar no Instagram pessoas assim por volta aqui, mais conhecida pela comunidade, pessoas iam me indicando. Não tinha aquele questão assim, tem não sei quantos mil seguidores, não, aquela coisa. Era qualquer um, você podia ter 100 no seu Instagram que a gente chamava para poder contar a sua história, entendeu? E a pessoa com isso também, assim, sem ser o objetivo do Aquipod, que era contar histórias, ajudava a pessoa no business dela. Também. Entendeu? E não só no business, Flá, eu te falo que ajudava as pessoas também pessoalmente, emocionalmente. Eu confesso pra você que quando eu fui fazer o Aquipod de vocês, eu tava prestes a ir à Colômbia, lembra? Eu tava indo de viagem pra Colômbia.
E elas chamaram, que foi através do Rivaldo também. Foi, né? nós nos conhecemos lá no consulado, numa palestra. Lá no consulado. E aí ela convidou, eu fui, eu tava num burnout naquele momento. E eu tava indo pra Colômbia fazer uma palestra sobre burnout. Então, assim, ter ido lá, ter conhecido vocês, você, a Jenny, foi tão bom pra mim como pessoa. E pro cartório também foi maravilhoso, porque chamou bastante gente. E, aliás, a Flávia é minha, vou ter que pagar a comissão pra ela, porque ela é a minha maior vendedora aí nos grupos de brasileira. Menina, só de não ter que dirigir pra Miami, lá pra que... Ai, no consulado, que se bem eles falam que agora melhorou e tudo, eu não sei por sua causa, agora eu não sei porque né? Eu não vou não. Não me tenho, sabe? Eu só vou pra Miami agora pra passear. Mas assim, faz bem para as pessoas. E é interessante que quando eu comecei a fazer o podcast do Aroma de Emoções, eu faço em espanhol, né? Até é o primeiro em português que a gente está fazendo, vamos fazer mais em português aí. Eu convido pessoas, não pela visibilidade das pessoas, mas eu convido pessoas que têm histórias reais para contar. Sim. E uma das minhas convidadas, ela veio e ela falou assim, mas o que eu vou contar? Eu não sou nada excepcional. Mas ela contou umas histórias tão lindas e no final ela falou assim, você não sabe o bem que você me fez, que eu tô passando por um deserto emocional e ter vindo aqui falar me fortaleceu tanto, porque é isso, sabe? É sobre isso, alguém tá te vendo, alguém dá valor à tua história, alguém... E sabe, Flávia, uma coisa que eu vejo, não é, às vezes, lógico, tem pessoas que construíram uma marca, que tem mais visibilidade, mas tem tanta pessoa, a maioria das pessoas, todo mundo tem uma história para contar. E aqui nesse país, uma coisa que eu aprendi, todo mundo que tá aqui para mim é vencedor. Sim, você deixar tudo e vir para cá, é vencedor sim. É vencedor. Isso é muita força, eu acho que a pessoa que tem a coragem de deixar tudo para trás, família, os seus pertences, casa, vender lá e vir para cá fazer outra vida... Porque, gente, você começar do zero não é fácil. Não é fácil. E eu vou te falar... É vencedor demais. É muito vencedor. E uma coisa mais interessante, desde 2017 eu trabalho com inteligência emocional e eu tenho grupos de mentorias de inteligência emocional, né? Dessa construção da inteligência emocional. E eu faço desde 2017, já fazia no Brasil e depois quando eu vim pra cá, comecei a fazer aqui. E é tão interessante porque eu desenvolvi uma metodologia e no Brasil eu aplicava essa metodologia. Quando eu vim pra cá, que eu apliquei aqui nas pessoas a metodologia, eu vi que muitas coisas eu tinha que adaptar e modificar, sim, porque o nível de crescimento emocional da pessoa que migra, gente, não é brincadeira, sério mesmo, é diferente. A pessoa já desenvolveu muita inteligência emocional para estar em outro país. Sem ela saber, às vezes, que ela desenvolveu uma inteligência emocional, né? Sem saber. Automático, assim, é uma coisa que a gente tem que tirar de dentro, assim, é um aprendizado, né? E é todo dia. E assim, é tão gostoso também quando você faz essa ponte, quando você começou o Aquipod, você começou a conectar com muitas pessoas, né? E começou a ter fortalecer mais os laços com a comunidade. Hoje você é totalmente engajado, né, com a comunidade brasileira. Conhece mais brasileiro do que gente. Nossa, os meninos do meu lado ficam falando que eu vou ser a vice-prefeita lá da cidade. Mas eu não sei se você até reparou a questão agora que você começou a fazer o podcast em espanhol. Igual você está falando, é prazeroso. Eu acredito também, além de Deus... De ter minha religião e etc e tal, eu acredito naquela troca de energia. Também. E toda vez que eu entrevistava, gente, eu saía tão leve. Parecia uma sessão de terapia. Mas a gente tá aqui trocando informação. Sim, e certas coisas eu não gostava também de conhecer a história da pessoa. Eu não perguntava, não entrevistava, não dava script, nada, só falava assim, a gente vai bater um papo, né? E a única coisa, às vezes, que eu sabia era a profissão, essas coisas bem abrangentes. E o mais interessante que a troca de energia era tão boa e tudo, e também depois que acabava, a pessoa ia embora, eu ficava pensando, sabe? Aquela coisa de... Você entrar assim, pensando na vida,
não comparando, sabe? Mas tem hora a gente falando assim, sabe? Passou por isso e aquilo, tá aí, tudo é possível. As histórias mexiam comigo, sabe? Assim, lá no meu, sabe? No meu interior, lá dentro, mexiam, sabe? Porque são histórias lindas e sempre, gente, com final feliz, aquelas coisas, gente, que a gente vê, sabe? Porque é batalha. Tem alguma que você quer contar pra gente, que você lembra assim, não precisa contar o santo, mas assim, alguma passagem, alguma história assim, que te tocou muito, que foi assim uma virada de chave pra você? Tem um casal. Eu entrevistei tanto a esposa como o marido. Ele fez a reforma da minha casa e tudo, o Alex. Eu falo santo, sim. O Alex eu sou... Antes de pensar no que pode, antes de surgir isso na minha cabeça e tudo, o que aconteceu? Eu, do nada, comecei a seguir a esposa do Alex. Não conhecia. Não sei porquê. Eu acho que ela começou a vender doce, colocou no grupo das brasileiras, e com isso eu comecei a seguir. E parecia ela muito nos stories pra mim. Desde eles chegaram aqui, não sei se tem 6 anos já que eles estão aqui, então eu sigo ela desde o primeiro ano. O primeiro mês que ela chegou aqui no comecinho. De morar numa casa que não tinha... Ela só tinha um fogão de boca, sabe? Aquelas coisas assim, não tinha nada. E ela mostrava? Mostrava o dia a dia dela. Que interessante. Como até hoje ela mostrava. Então, assim, eu vim acompanhando eles até o dia que ele chegou na minha casa e fez a reforma da minha casa e continua acompanhando até hoje. Já são cidadãos americanos. Já vi assim, ficar assim a pé por causa que comprou, todo mundo chega aqui e compra carro velho, gente. A gente compra carro, entendeu? Só não compra na manivela, mas que eu acho que aqui não é pra fechar o vidro, porque não tem. Mas você compra uns carros de $3 mil aí, que só por Deus, né? Entendeu? Que você tem que sair amarrando, né? O para-choque, coloca a silver tape, e aí a gente vai se virando os 30. Mas assim, foi uma história tão... Eles são evangélicos, é uma história de tanta superação, de tanta humildade. Para chegar hoje, não é que são ricos, mas para chegar hoje e ter uma vida boa, sabe? E sem passar por cima de ninguém. Sem passar por cima de ninguém. Só fazendo deles. Na humildade, fazendo deles. Que lindo. Sabe? E foi assim, o Alex e a Jéssica. Quem quiser ir lá ver no... depois a gente vai colocar no Instagram. Aí, então assim, hoje ele tem sua própria empresa, ele trabalhou para muita gente, ganhou pouco e foi crescendo, mas teve a inteligência de aprender o trabalho, que era coisa que ele fazia um pouco lá no Brasil, se não me engano, mas ele teve a inteligência de pegar e usar aquilo para ele começou da humildade, trabalhando para alguém. Aprendeu, aos poucos, né? Aprendendo. Porque quando você chega aqui, gente, até os materiais você tem que aprender a falar inglês. É verdade. Você tem que saber os nomes em inglês. Então não é a questão de só aprender, só você saber fazer aquele trabalho. Entendeu? A cola aqui tem nome diferente. As medidas são diferentes. As medidas são diferentes, entendeu? Tudo. Então, você vê o tanto que da hora que eu comecei a acompanhar ele até agora, gente, é lindo. É lindo de ver, É lindo né? de ver, sabe? Eu vi ela igual eu te falei, tinha só uma boquinha de fogão, aquela geladeira pequenininha, sabe? Mini, com duas crianças. Hoje ela tem 3. E é uma coisa interessante. Esse país tem eu sou muito grata aos Estados Unidos, porque aqui realmente, para quem quer, tem oportunidades, né, Flávia? Diferente dos nossos países. Que você às vezes trabalha, não adianta querer. você trabalha, não adianta você só querer. Nos nossos países, assim,
tem muitas variáveis para que você chegue no patamar diferente. Uhum. Aqui, se você só querer e se dispor a trabalhar, você tem acesso a muitas coisas. Você consegue ter uma mudança de vida igualitária, digamos assim, né? Então aqui realmente eu sou muito grata, porque é um país que tem muitas boas oportunidades. Comida de boa qualidade na mesa, né? Um vestuário... Fácil não é. Não. Né? Fácil não é, mas existe. E Flavinha, e conta quais são os próximos passos do Aqui Pode. Olha, gente, o Aqui Pode é igual eu falei, meu xodózinho. Mas o Aqui Pode só terminou porque o que aconteceu? Eu tive um problema de saúde de uma hora para outra, de um dia para outro. Sim. E eu precisei operar, ficar hospitalizada. Não foi uma doença assim que eu podia passar por cima, não teve como. Eu fiquei com as mãos assim atadas. Sim. Não teve. Sabe? Então ele terminou até sem se despedir. Que parece que não fechou um ciclo. Não sabe? fechou, mas é porque eu acho que talvez tenha que voltar. Então a gente ficou. Quando eu passei mal, a gente tinha 2 episódios gravados. E aí não deu como eu gravar, porque meu problema foi um pouco sério. E Jennifer, minha parceira, ela tem outro trabalho, então ela ficou cheia de trabalho do outro trabalho, não estava coincidindo para voltar as nossas agendas para poder gravar. Então com isso foi-se, sabe, assim, uma coisa que não foi encerrado um ciclo. Ele tá aberto, ele tá ali, parece que, sabe? Mas assim, eu tenho projetos, eu gostaria, porque eu adoro conversar, né? Então, a gente gosta. Eu gostaria de fazer alguma coisa pelo podcast, por mim, porque isso é uma terapia para mim. Não, sem dúvida. Isso me fez bem, sem dúvida. Demais. Sabe quando a gente encontra o propósito como sabe quando a gente faz um carinho na gente mesmo, aquela coisa que te dá prazer, que mesmo. É pra você mesmo, não é pra ninguém. Não é pra isso. É pra você. Mim. Que é uma coisa, assim, era gostoso, mas também pra você. Não vi nem como falar assim pra vocês, trabalho. Que não é um egoísmo, não é um trabalho que eu penso assim em mim, porque me faz bem. Hoje eu sinto falta, por quê? Porque eu tenho a minha vida normal de mãe, a minha vida normal de mulher. Mas aquela lacuna ainda tá precisando ser preenchida, sabe? Daquela coisa que me trazia o prazer da Flávia, sabe? Então, assim, vamos ver. Acho que tudo tem um tempo certo, né? Tudo é possível, Deus vai abrir as portas. Vai. As coisas chegam na hora que tem que chegar. Eu sempre converso com Deus e peço a Deus para Ele o que for de aparecer. Quem sabe a Flavinha faz aqui uma parte aqui no Aroma de Emoções, né? Eu aceito. Obrigada de nada. Imagina, sabe, porque, gente, a gente faz parte de um grupo aí, né, de Correndo com as Lobas, né, Flávia? A gente corre com as lobas, né? E aí você não sabe, a gente foi na última reunião, foi a primeira que a Flavinha foi. E aí o pessoal falou assim, ela começou a falar, o pessoal, eu conheço essa voz, eu te conheço. Aí todo mundo, gente, é uma celebridade aqui. Não, eu gostei, noção. Gente, eu não achei que eu era, não, assim, tão assim, não, mas cheguei lá em casa e falei pro meu marido, que é isso, eu acho que eu tô ficando famosa. Sim, tá aparecendo ainda nas redes. E Flávia, mas tem que voltar, porque, gente, era uma delícia o podcast. E você tem o dom de tirar as coisas boas da gente. Você hoje está como convidada, até nem parece gente, a Flávia. Eu tô nervosa. Tá mesmo, gente? Tô nervosa pra assim, caramba. Não sou assim, eu só sempre fiquei desse lado da Rebeca. Ela não é assim, não, gente. Tô achando estranha a Flávia. Eu tô essa Flávia quietinha, eu não conheço. né? Tá quietinha demais. Tô, por favor, gente. Flávia. Tô, gente. Eu vou deixar você me entrevistar, então. Você se soltar. Vamos fazer o teste aqui, se ela é boa pro Aroma de Emoções. Para a gente já faz. Vou fazer só mais uma pergunta aqui. Depois você me entrevista um pouquinho, pra você ficar mais à vontade, tá bom? Tá bom. Como que foi para você essa coisa de se unir com as pessoas, né? De ter esse apoio com mulheres, com comunidade? O quão importante é para a gente que está fora do nosso país encontrar
alguns grupos de apoio. O importante que é porque você vai fazendo conexões, vai conhecendo pessoas, e quando você entra numa comunidade, num grupo de mulheres que estão no objetivo de apoiar umas às outras, é como se fosse assim, uma muletinha, sabe? Você se sente amparada. E aquela luta que você tá, ela se torna um pouco mais leve. Sim. Deixa você um pouco, né, que eu penso, foi o que acalenta a gente um pouco de falar, eu tô indo no lugar certo, encontrei minha turma, né? Encontrei meu bando. Meu bando aqui, vou me juntar a elas. E então, assim, você vai tendo opiniões de uma, absorvendo do outro lado. Então, com isso fica mais leve. Você consegue respirar um pouco melhor e correr atrás do objetivo, e entendeu? junto a gente é mais forte mesmo, Sim, né? Sim. Junto a gente não é mais tem, forte. gente, não tem. Eu nunca vi como é que... aonde que alguma pessoa no mundo conseguiu pensar que sozinho você vai a algum lugar. Não existe. Não existe isso, gente. Não existe. Você sozinho você até pode ir. Mas eu falo que E junto o caminho você vai mais muito mais... árduo, né? Árduo. Mas junto você vai muito mais longe. E quando você consegue encontrar as pessoas certas, porque infelizmente nem todo mundo é certo, mas existe muita pessoa boa ainda nesse mundo, né? Não, muita pessoa que às vezes quer... que vai te ajudar, sabe, Rebeca? Porque, vamos supor, às vezes eu tô andando no caminho que eu quero chegar em tal lugar, mas ainda não consigo porque ele tá meio bloqueado para mim. Às vezes você tem as conexões, eu acabei de conhecer, para poder desbloquear, me dar uma ajuda para me chegar ali na frente. Totalmente. E que é importante, entendeu? Ajuda a gente a ir trilhando os caminhos, que eu vejo que é igual um jogo de Mario, sabe? Você tem que pular aqueles obstáculos, dar uns murros, tirar as paredes, entendeu? E isso na vida real que eu vejo são as conexões, os amigos que fazem com a gente, entendeu? Com certeza, são aquela pessoa que pega você aqui e coloca você aqui, né? Tipo assim, tem uma pedra aqui, ela vem aqui e fala assim, não, vem cá, amiga, eu consigo te passar por essa pedra aqui. Vão pegar ela junto, vão carregar e tá aqui. E às vezes são pessoas até que, é interessante porque tem as pessoas que são amigos, eu falo que tem amigos de jornada, que são aqueles que seguem você a vida por bastante tempo, mas a gente tem amigos que são por estação, mas que não deixam de ser pessoas essenciais na nossa vida. Sim. Às vezes tem pessoas que vêm por um momento, e até que às vezes é uma coisa que o ser humano não sabe lidar muito com isso, né? Tem aquela pessoa que aparece na sua vida por um momento, ela consegue te levar para um outro patamar, mas também depois ela segue o caminho dela, você segue o seu, e isso. ficou a boa coisa, né? Eu falo até que esses aí, sabe, são anjos. Sabe São quando anjos. A gente fala que Deus coloca uns anjos na vida da gente? Então são anjos, colocou ali, cumpriu uma missãozinha ali com a gente que Deus pediu, e já vai voar para outro canto, ajudar outras pessoas. E tá tudo bem, né? Essas coisas de chegadas e partidas. Mas olha, faz de conta que você agora é a host do Aroma de Emoções, pra você se sentir mais à vontade, as pessoas conhecerem a Flávia. Pode me entrevistar, Flávia Lima. Eu quero saber. Ai, meu Deus. Eu quero saber. O que te trouxe aqui para poder pensar nesse negócio? Eu vou fazer o Aroma de Emoções. Eu já sei que você é apaixonada por um café. Sim. Entendeu? Como é que foi esse pensamento de juntar as emoções com o café e pensar? Foi tipo o objetivo de também ouvir histórias e... Me conta, como saiu esse café? Esse aroma. Emoções, esse aroma de emoções. Bom, você já sabe que eu sou apaixonada por café, e o café pra mim, ele vem da minha infância, porque o meu avô tinha uma plantação de café, e eu morei no sítio do meu avô. E lá a gente colhia, colocava a gente pra trabalhar em tudo, limpava curral, colhia coisa, e uma das coisas a gente colhia o café na época. Colhia, levava pra secar, fazia todo o processo em casa, secava, torrava. Tá bom que agora o café tá caro no Brasil, tá né, caro, gente. Só de sentir o cheiro é R$10, parece, né? Até o café fake, você viu isso aí? Nossa, gente, o Brasil tá demais. E aí a gente, então tem esse apelo emocional, o café pra mim,
E para mim também o café depois ele se tornou como um apoiador disso. Sempre eu gosto de tomar café com os meus amigos. E é interessante que nas conversas a gente se cura de muita coisa. Sim. Às vezes, num café com um amigo, o amigo te cura coisas que nem foi ele que fez com você, né? Sim. E aí volta para a minha parte de especialidade em saúde emocional, que é uma das coisas que eu faço, eu escrevo por El Tiempo, da Colômbia. Uhum. E eu sempre trago essa dinâmica de um café com um amigo, onde a gente compartilha, e muitas das minhas matérias no El Tiempo, eu mudo os nomes, mas são histórias reais. Porque uma coisa que você falou lá no começo, que quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que a gente não é sozinho, que as pessoas passam pelos mesmos problemas. O ser humano passa pelos mesmos problemas. Às vezes a gente não está muito bem, a gente está com depressão, ou tem uma ansiedade. Às vezes não é a patologia em si, mas a gente tem momentos difíceis. A síndrome do impostor. Quantos de nós temos síndrome do impostor? Porque a gente acha que a gente não é tudo isso. Qualquer hora vai chegar alguém aqui e falar assim, Rebeca, sai daí que você não pode falar de emoção. Sabe? Então, assim, tantas dinâmicas que a gente tem, e eu sempre tive vontade de que essas coisas fossem faladas. Habladas. Até falando já espanhol, essa menina é chique demais, menino. Eu sempre quis que as coisas fossem faladas claramente, que a gente mostre essa vulnerabilidade. Então, o Aroma de Emoções é um projeto que eu tenho muita paixão. Nasceu esse ano passado, no final do ano passado, mas veio de uma construção de muitos anos, né? Não é uma coisa do acaso. Eu não tinha ainda o nome, tudo, como seria o formato, mas é uma coisa que eu sei que eu vou levar para o resto da minha vida, o Aroma de Emoções. Eu não tenho nem pressa. Porque faz bem, não faz? Faz bem, porque essa troca que você falou da energia. Energia. Então, assim, quando eu converso com você, e sei, por mais que a gente já tomou vários cafés juntas, teve coisas que você me falou que hoje que eu não sabia da sua história. Né? Então, assim, tudo isso é uma troca e você vai, como você falou, você vai refletindo sobre isso e não é comparação, mas você fala assim, poxa, talvez nem seja tão pesado o meu fardo, né? Não deixa de ser também. É porque dores são dores, mas às vezes esse negocinho, essas histórias mostra que seu fardo que você pensava que talvez é 100 quilos, pode ser 50. É pesado pra você. É pesado, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, mas assim, você vê assim... calento, né? E aí quando você vê as pessoas que superam, como você falou, que muitas pessoas superam as coisas, você fala assim, poxa, eu também vou passar por isso. Eu também vou sobrepassar isso. É possível você vencer e fazer coisas diferentes, porque o testemunho das pessoas, quando você conta a sua história, e eu demorei muito para começar a contar muitas coisas da minha história. Sim. Né? E eu tenho muitas coisas da minha história. Eu fui uma pessoa que eu fui muito desafiada emocionalmente. Então, eu falo das emoções, não é porque eu li no livro, eu falo das emoções que eu vivi na pele. Eu senti, e eu tive que enfrentar elas mesmo para passar de fase na prática, né? E continuar enfrentando. Só que eu não quero que as pessoas, se eu puder fazer com que a minha dor seja ressignificada, ela já foi ressignificada, porque ela ficou no passado e ficou como aprendizado. Mas trazer isso, mostrar a minha vulnerabilidade, que eu não sou a pessoa perfeita, que eu não sou a ser humano uau, né? Eu não faço nem questão de mostrar, sabe? De mostrar nada assim, de que sou... Eu não me sinto superior a ninguém, porque eu acho que ninguém é superior a ninguém. Mas trazer essa vulnerabilidade e poder ter essa conversa franca, sabe? Da emoção. Que o que a gente fala aqui, alguém escute um pedacinho que seja... e faça uma diferença, que toque. É aquelas injeções, né? Que plante uma sementinha. Vai plantando e eu amo conversar, amo histórias. Tem uma coisa que eu quero perguntar, gente. Olha porque eu vivo assim, sabe? Eu tava lá estudando, né? Coisa de inteligência emocional, essas coisas. Fala pra gente mais simplificado, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é a gestão do sentimento. Né? Porque às vezes você fala assim, é controlar o sentimento. Não é controlar, porque a gente não controla. Se um cachorro grande vier aqui latir, a gente vai assustar, a gente vai ter aquele ímpeto de correr. Então a gente não controla as emoções. As emoções vêm. A inteligência emocional, ela se aprende a ter gestão, reconhecer que emoção você está tendo e dar um melhor direcionamento para ela. Você gerenciar. Você assim, ok, eu estou triste hoje, mas está tudo bem eu estar triste, acolher essa tristeza. É o meu momento de estar triste, mas não é definitivo, porque tudo é um ciclo. Então, a inteligência emocional é isso. Ela tem algumas bases principais. Uma é o autoconhecimento,
E quando a gente se conhece é libertador, você sabe disso. Quando a gente sabe que o que a gente quer, o que a gente gosta, os nossos limites, a gente não deixa as pessoas mais ultrapassarem esses limites. Te ajuda, então, a gerenciar e a respeitar também, porque muitas vezes a gente não respeita a emoção, sabe? Eu lembro que quando eu entrei na minha depressão, e às vezes eu me acordava um dia, né, depois que eu passei pela depressão, que eu já estava estabilizada, eu tinha um dia que eu não acordava bem. Tipo, às vezes era até cólica menstrual, né, dessas coisas de mulher, o humor da gente também que muda. Eu já vinha com aquele negócio, será que eu vou entrar na depressão? Será que eu vou entrar na depressão? Sabe, aquilo dali se transformava dentro de mim numa coisa louca. E eu lembro que a minha psicóloga falava, Flávia, respeite suas emoções. Não, hoje você tá assim. Vamos começar a observar. Você tá pra ficar menstruada, né? No seu período e tudo. Não, entendeu? Então ela começou a me mostrar que eu tenho que respeitar. E tudo bem, tá hoje, tá triste sim, porque eu sou um ser humano e eu tenho... Sim. Limites. Sabe? Então, ok. O negócio a gente não pode fazer daquela tristeza se prolongue. Você respeita, mas você sabe gerenciar. Não é? Assim, tem hora que eu acho meio confuso, mas eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos, por exemplo, você entende que é um momento que você está triste por vários fatores. Não é à toa que você chegou ali. E também não é à toa, não é... Uma coisa que as pessoas às vezes pensam, e até uma das matérias que eu já escrevi também sobre a depressão, quando você entra num processo depressivo, você não entrou numa depressão do dia para a noite. Sim. Foram vários anos de negligenciar muitas coisas. Sim. E aí você entra numa depressão patológica, digamos assim. E aí as pessoas olham para você e falam assim, ai, eu tenho certeza que já aconteceu com você, que as pessoas chegam, e não é por maldade, as pessoas não sabem lidar realmente. Até inclusive fica uma dica aqui, para quando você encontrar com alguém que fala assim, eu estou passando por um momento de depressão, você não falar isso, porque às vezes é doloroso. Você chega pra pessoa assim, mas você não tem motivo nenhum pra estar triste. Nossa, você mora nos Estados Unidos. Você não tem motivo nenhum. Você nenhum. ganha em dólar. Você tá bem, tem tudo que você quer. Tem casa. Gente, depressão não tem não escolhe classe social não econômica, escolhe nada. E é um processo químico do cérebro que demorou muito para chegar ali e você não consegue ser da noite pro dia, mas você consegue passar depois de um tempo. Mas da mesma forma você tem que também, até a pessoa que está passando por esse momento de depressão, sabe como é que você pode ajudar uma pessoa com depressão? Acolher. Sim. Acolher e deixar que ela seja só o que ela pode ser naquele momento. Porque às vezes as pessoas não conseguem ser nada diferente daquilo que elas estão naquele momento. Sim. Então, isso é a verdadeira forma de você ajudar uma pessoa que está com depressão. Não é querendo que ela sorria, que ela faça algo diferente. Não. Acolhe, entende que ela só pode ser aquilo naquele momento e fala assim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque eu lembro que das minhas depressões tão profundas que eu tive, minha mãe teve que vir. Então, tinha hora que eu estava assim, numa crise assim, louca de choro, rolando a cama para lá e para cá. A minha mãe literalmente deitava em cima de mim. Entendeu? Ela deitava em cima de mim. E aquilo dali, gente, pra mim era a melhor coisa. Sabe, a gente fala acolher também com palavras e tudo, com sua presença, e também acolher com um abraço. Um abraço. Sabe, aquele calor que também é super importante. E uma coisa interessante, a minha filha me ensinou isso. Ela falou assim, mãe, às vezes a pessoa ela não quer uma solução, ela só quer falar. Escutar né? Então, às vezes, você só escutar a pessoa sem julgar, sem dar conselho, sem falar assim, mas você pode fazer isso. Não, gente. Só acolhe, respeita, abraça. Às vezes o silêncio é a melhor forma de acolher uma pessoa. Eu tinha dia que eu queria nas minhas depressões. Eu queria que ficasse alguém do meu lado, sem falar um A, mas eu soubesse que estava sabendo que tinha uma pessoa ali. E aí você, com certeza, você fez um caminhar que também levou um tempo para você sair dessa situação. Sim, mas a gente tem que ter um objetivo. Mesmo com a depressão, aí que vem uma inteligênciazinha emocional, eu acho, né? A gente tem que ter um objetivo, a se agarrar assim. Por quê? Porque a depressão, quando ela é profunda, você não quer mais viver. Não. Você deixou de existir, você se anulou, entendeu? Então, eu me agarrei na minha filha, que estava nova. Um propósito, né? Tem que ter um propósito. Então, aquilo dali que me fez, entendeu? E
muita gente fica naquele negócio, não vou tomar um remédio, Não. entendeu? É terapia e remédio, porque eu lembro Gente, que quando sim. quando me convenceu a tomar remédio, porque as pessoas, né, a gente tem aquela... a gente tem aquele negócio, gente, hoje não tem não, antigamente tinha esse negócio, a fulano tal toma remédio pra cabeça, gente, era esquisito, agora quem não tá tomando que tá esquisito, porque tá todo mundo assim, não é? Você fala, chegar pra ele e fala, não, mas você não toma um remédio pra cabeça? Minha filha, tem que deixar a casinha organizada, essa casinha tem que estar boa. Então, porque tem um processo como depressão, uma ansiedade, TDAH, todos esses precisam, gente, não negligencie. Precisa de um terapeuta, um psicólogo. E em muitos casos precisa de uma intervenção química, porque é um processo químico. E aí para você ajustar aquela disfunção química, você precisa da ajuda de um profissional para você ir lá e ajustar e tá tudo bem. E não é definitivo, né? Não é definitivo esse processo, depois você vai melhorar, você vai conseguir sair por si mesmo. Ai, gente, nada é difícil, tudo na vida é luta, até para sair da depressão, você tem que ter, assim, força onde que você não sabe para poder se curar. E esse propósito da vida, tem até um livro do Viktor Franklin, que ele fala o sentido da vida, na época do nazismo, né? Que ele se afeiçoou a uma plantinha, então o sentido da vida dele era aquela planta. Então, a gente sempre precisa de um propósito maior. E vou falar um negócio pra vocês. É engraçado que às vezes a gente pensa, não, meu propósito sou eu. Nunca é a gente. Nunca. O propósito sempre é um terceiro, sempre é um servir. O propósito verdadeiro está além de você. Quando você entende que a gente está nessa vida para servir, e esse é o aroma de emoções, é um servir para mim, sabe? Isso que você está falando aqui é um desnudar de uma realidade que muitos não falam, Flávia. Não. Então, isso aqui é um servir, porque às vezes alguém está passando por esse processo lá, que está escutando, e escutar você falar, eu passei, tá tudo bem, eu tive meus momentos ruins, mas eu tive o propósito e saí, e às vezes você cai, mas você levanta de novo. De novo, gente, eu fui no fundo do poço de novo, mas eu agradeço, gente, todo o fundo do poço que eu cheguei. Sim. Que foi toda vez que eu... Porque no fim do poço você tem uma mola. Você chega lá, você faz assim, pá. Entendeu? E uma coisa que eu quero falar aqui, que foi o que me convenceu, eu não sei se pode convencer você aí na sua casa, que está passando por uma depressão. Quando eu cheguei aí no psiquiatra, ele falou para mim, falou assim, Flávia, e eu relutante como qualquer pessoa, ele falou assim para mim, Flávia, o cérebro é um órgão como outro qualquer. E ele também fica doente. Sim. E para ele também existe remédio. Por que você não vai cuidar? Sim. Se você tá com dor de cabeça, vai lá, toma um remédio para dor de cabeça. Se você tá com algum problema, né, no coração, pressão alta, você tem remédios para poder, nos rins, aonde que for, você toma um remédio para poder melhorar. Ele falou, se é um órgão da gente, se ele tá doente, por que nós não vamos cuidar dele e tratar? Com certeza. Aí foi isso que me fez chegar no ponto e falar assim, me convenceu, entendeu? Sim. Então vamos olhar, é um órgão como outro qualquer dentro do corpo da gente que a gente trata. Que lindo. E então, assim, a gente aconselha, se está passando por um momento desse, busca ajuda psicológica, terapia, psiquiatra. E se você tem alguém na sua família que está passando por um processo desse, respeita. Ela não está triste porque quer. Ninguém tá triste porque quer. Às vezes as pessoas se pensam assim, não, sorri, tem motivos para ser feliz. Gente, isso dói na pessoa que tem depressão. Nossa, é difícil. Porque ela não tá assim porque ela quer. Eu acho que joga mais pro buraco quando quando a pessoa fala isso. E uma coisa que você falou muito interessante, o fundo do poço. Até é uma das minhas palestras, eu falo que o fundo do poço, ele é o alicerce, né? Então, o fundo do poço não é o final. Não. Se você está no fundo do poço, acredite que aí é o momento de você construir uma base sólida para você renascer como uma fênix. Então, assim, aproveita, porque é no fundo do poço que a gente reconhece a força que a gente tem, não é, Flávia? Sim, eu sempre falo, todos os fundos do poço que eu cheguei, tinha molinha lá. Na hora que eu batia, me colocou lá em cima. E uma coisa interessante também, não ter vergonha do seu passado, não tem vergonha, igual eu falei aqui agora, que eu tive 2 depressões profundas, entendeu? Fiquei carne e osso, raquítica, entendeu? Hoje quem vê assim, ó, né?
Né? Não fala, né? Mas tudo bem. A gente sabe que ela tá bem. Sabe que tá bem. Se você me ver magra, pode ser que... Oferece ajuda. Não é aquelas injeções, né, Flávia? Não. É não comer mesmo, de depressão. Mas assim, então você não tenha vergonha do seu passado. Use ele de ensinamento para outras pessoas. Sim. Entendeu? Porque eu Mostre acho a que é vulnerabilidade. importante. Entendeu? E gratidão. Eu tenho gratidão. Tudo na minha vida que eu já passei, eu agradeço. No começo não, gente. Ninguém agradece na hora que você tá no seu momento de turbulência, que você tá passando pelas coisas. É totalmente humano a gente, às vezes, se revoltar, sabe? A gente achar ruim, mas aí você vai continuando lutando. Porque depois você vê que valeu a pena. Vale assim. a pena, vale a pena. Sabe? Cada sofrimento que eu tive aqui, cada coisa que eu passei na minha vida, eu agradeço a Deus, porque toda vez me fez melhor, sabe? Me fez melhor, não me fez ser revoltada, sabe, ser uma pessoa amarga, não, me fez melhor, me deu um ensinamento bom. Pode ser, para muita gente não dá isso, mas para mim, sabe? Isso é uma coisa bonita, porque isso é uma outra lição para deixar para as pessoas. Às vezes as pessoas passam por momentos difíceis, todos passamos, na vida de ninguém é fácil. E aí tem duas escolhas, né? Ou você escolhe abraçar a mágoa e se amargar com isso, ou você escolhe agradecer e reconhecer que foi um momento, mas que passou, e seguir adiante pro próximo. E quando você escolhe a primeira parte, que é se amargar, se sentir vítima, é pior, dói mais. A carga fica mais pesada. Né? E quando você não se cura, você continua mais ou menos na mesma vibe que você, sabe, tá às vezes no seu inconsciente lutando ali para você, sabe, melhorar. Então você continua naquela vibe assim. Não queria acabar, mas tá quase já acabando aqui. Para com isso, gente. Queria que a Flavinha deixasse uma mensagem final pra gente. E como foi essa experiência de estar do outro lado, nos aromas de emoções. Com muitas emoções aqui. Muitas emoções. Acordei 3 vezes essa noite só. Não, deixa eu contar. Ela falou assim, Rebeca, a Flavinha, ó, vamos fazer o podcast terça-feira, né? Não, vamos. Ela falou assim, quem que é a entrevistada? Deixa eu saber, né? Deixa eu saber quem é a entrevistada para me dar uma olhada. Ao menos na profissão que eu não gosto de conhecer as pessoas a fundo, mas eu queria saber quem que é para mim dar uma, né, stalkeada, como é que fala lá no Instagram, né? Aí eu fui no meu mesmo. Eu falei, não, mulher, tu é entrevistada. Ela, ai meu Deus, aí como que é? Não dormiu essa noite? Menina, como assim? Acordei 3 vezes, ué, o que eu ia falar, gente? Porque eu nunca tive desse lado, não, eu tô me sentindo até importante. Até falei pro meu marido hoje, aqui ó, depois eu vou aparecer lá, como é que fala? No arquivo confidencial do Hulk, sabe? Com a Rebeca, que eu tô ficando famosa. Porque a Rebeca é cheia de, como é que fala? Seguidores, conhecida também, tá? Muito mais do que eu, assim, ó. Anos luz. É nada, gente. Mas eu vou deixar um recado aqui que eu deixo. Que eu acho, assim, que a vida sempre vale a pena, gente. A vida sempre vale a pena, apesar dos pesares, sabe? Correr atrás dos objetivos, dos seus sonhos. Nós somos capazes de tudo, sem passar por cima do outro, sem a maldade, porque a maldade muitas vezes pode até dar certo no começo, mas uma hora a casa cai. Então eu quero, sejam felizes, sabe, sejam leves, porque o mundo já está muito pesado. Sabe? Menos amargura no coração. Ai, gente, é tanta coisa, sabe? Assim que a mensagem que eu deixo, só corram atrás dos seus sonhos, ainda mais nesse país que só dá muita oportunidade pra gente. É verdade. Sabe? Procurem ter inteligência emocional com a Rebeca. Não só comigo, ela também é uma estudiosa de inteligência emocional, Ai, né? gente, porque mas quando a gente se cura, a gente também começa a curar as pessoas, sabia?
Mas eu não sou assim tão profi igual Rebeca, não. Eu tento... As partes que eu passei, que eu tento usar minha inteligência emocional, foi a ferro e fogo que eu tive que aprender, né? Nas terapias e com a vida, e nos fortalecimentos que a vida traz pra gente, que querendo ou não, que quando você chega aqui, você tem que... Você vai entrar em inteligência emocional, nem que não queira. Não queira. Você tem que se fortalecer, você tem que ser... Então, assim, sabe? É isso que eu deixo. Eu acho que todo mundo aqui tá com oportunidades. E se você quer, você vai conseguir. Vai conseguir mesmo. Consegue mesmo. Não é só querer, assim, é querer e ir atrás. Flavinha, gratidão por você Eu ter que vindo. agradeço. Gente, eu tô me sentindo, olha, nervosíssima. Mas muito feliz de ter sido a primeira. A primeira aqui em sabe? português. E, Rebeca, eu agradeço muito. Obrigada por me colocar nessa parte, que foi muito interessante, uma experiência nova para mim. A gente sempre vive coisas novas, né? Todo dia, né? Incrível. Eu me senti realizada, tô me sentindo realizada, mas eu acho que eu já tinha muito para falar, talvez o nervosismo de estar aqui ainda não me deixou eu me soltar assim 100%. A gente tem que fazer mais, tem que fazer mais. Mas você viu que ela soltou mais quando ela foi entrevistada? Quando ela foi entrevistadora, ela soltou mais do que quando estava sendo entrevistada. É porque eu acho que você já escutou. É muito mais fácil você falar das pessoas do que talvez da gente mesmo, sabe? É que a gente tem essa tendência de que... É porque é mais fácil você olhar pra fora. Até tá na Bíblia isso, né? Que o maior desafio não é conquistar cidades, é você conquistar você mesmo. É dentro de você. E eu acredito nisso. A maior batalha que o ser humano tem é dentro dele mesmo. Não é fora. Porque quando você conquista, quando você entende os processos dentro de você mesmo, quando você enfrenta todos aqueles monstros que você joga por baixo do tapete e você não quer enfrentar, quando você vai ali e consegue se conhecer, nada te abala. Sim. Você segue mais leve, né? A opinião dos outros não te abalam. Você respeita, mas isso não te afeta. Você sabe quem você é, você tem orgulho do que você é, você aceita você com o seu lado escuro, com o seu lado sombra e luz. Né? Mas tudo também é uma prática. E é todo dia, Flávia. Todo dia. Nunca não adianta acaba. você pensar, amanhã eu vou fazer, que você vai evoluir. Não. Da manhã. Não, é praticando. Eu me desprendi muito, que eu falo do nãos da vida. Saber falar não. O não é importante. Tá. Isso é outro capítulo. Nossa, falar menina, não. eu me libertei tanto. Ai, ó, Rebeca tá querendo fechar o negócio. E tem que fechar, só gente. abrindo mais. Mas tem que ter, então tem que ter a versão 2, né? Ó, põe nos comentários aí se vocês querem a versão 2 com a Flavinha. Põe aí, gente. Põe aí se gostou de mim. Se contrato. se a Rebeca me contrata. A gente faz assim, sempre um bate-bola, 3 pessoas, 3 mais pessoas. uma. Queremos saber opiniões. O que você acha? Vai ficar enquete aí. Põe nos comentários aí como é que vai ser. Vamos lá, né? quero ver, ó, o pau torar aí agora vamos ver. Agora, nos comentários. Coraçãozinho, coração, like, manda pros amigos. Isso, share, faz tudo, gente. Se eu ficar famosa, eu mando um beijo pra vocês. Lá do Brasil. Obrigada, Flávia. Obrigada, meu bem, eu que agradeço. É uma pessoa que eu amo e que a gente está construindo cada vez mais essa amizade assim que vai se fortalecendo a cada dia. Eu fico feliz. E a gente foi o Aquipod que me trouxe o presentes. Presentes do Aquipod. São os presentes que a gente vai ganhando na vida. Então, gente, um beijo. Até a próxima. Beijo, gente, e aí vocês bom. vão escolher, hein, se vocês querem continuar vendo a Flavinha aqui ou não, hein? Olha aí, hein? Responsabilidade, manda pra família, Flávia. Tchau, Vou colocar a família pra colocar o que querem. Daqui a pouco eu vou lá com o Alejandro, tinha uma aula, menina. Deixa eu fechar lá. É mesmo, coitado, gente. Ele tinha que dar uma aula aí. Mas tá bom. Deu certo. Ficou ótimo.